Bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. Quero chamar a equipe de louvor para já tomar o seu lugar aqui comigo. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Nosso primeiro culto presencial de 2023. Uma alegria maravilhosa de estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza absoluta de que você foi em algum momento colocado aí no seu coração, nos seus pensamentos aí, como será o culto hoje, ou como será o ano hoje, o que será que Deus vai falar conosco, o que Deus vai falar para mim, para minha família, quais são os sonhos de Deus para mim, para minha família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, o que vai acontecer nesse ano de 2023. Eu tenho, em nome de Cristo Jesus, aí uma convicção de que o Senhor vai plantar sonhos grandes no nosso coração, porque nosso Deus é grande, amém? Então, como o nosso Deus é grande, o Todo-Poderoso, Ele vai se apresentar a nós e vai nos fazer desafios que Ele é capaz de cumprir, que Ele é capaz de realizar, e não nós, não nós. Se dependêssemos das nossas forças, das nossas capacidades, nós faríamos muito pouco, e o que faríamos seria para a nossa glória e não para a glória dEle. Por isso, o que vivemos e o que fazemos e o que buscaremos do Senhor são os sonhos dEle. E o nosso alvo para hoje é sonhar alto, porque nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus falará conosco. Então, para isso, nós temos aqui uma equipe de louvor que vai nos ajudar nesse momento de celebração, de louvarmos ao Senhor. Mas o louvor não depende deles, depende de nós. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, uma só voz cantando ao nosso Deus. Então eu quero pedir para você se colocar de pé, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar, entregando e agradecendo a Deus por este momento, porque o culto é para o Senhor, o culto é para o nosso Deus, Ele está aqui. Então louve-o de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, porque isso é uma demonstração de amor ao nosso Deus. E não posso me esquecer de maneira alguma desejar a cada um de vocês, para a sua família, para a nossa igreja, um feliz 2023. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente você, a tua família, o teu coração, mostrando, revelando Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda honra e toda glória. Querido Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de te louvar. Queremos agradecer ao Senhor pela honra que é, Deus, podermos servir ao Senhor, ao teu santo nome, poder fazer o Senhor um Deus grande, conhecido. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Que este ano, o ano de 2023, seja um ano de sonharmos alto, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós servimos a Ti, Senhor. Não servimos aos homens, não servimos aos nossos patrões, não servimos ao cônjuge, não servimos à sociedade, servimos ao Senhor. Por isso louvamos o Teu santo nome, Deus, porque isso é um privilégio. Um dia, Deus, estivemos afastados, estivemos longe, mas hoje, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo favor conquistado por Cristo Jesus, nós pertencemos a uma aliança que ela é eterna, perpétua, feita no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso nós queremos, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e clamarmos ao Senhor, Deus, que perdoados, remidos, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que seja assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Bom dia a todos. Uma alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje. Essa igreja fez parte da minha vida, 20 anos aqui com vocês. E graças a essa igreja, ao trabalho dessa igreja, a minha família conheceu o Senhor. Estamos no caminho dele. Há poucos meu pai vai descansar com o Senhor, né? E a alegria que a gente tem, a certeza que ele está bem, está com o Senhor. Estar com o Senhor é estar bem, seja aqui nessa terra, seja lá com ele, que é muito melhor, que lá não tem dor, não tem tristeza, não tem doença, e ele está na presença do Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor, amém?
Com as suas palmas, com a sua voz, nós vamos todos juntos, com uma só voz, adorar o Senhor. Vamos começar a louvar o nosso general. Amém?
Aleluia. Vamos continuar louvando. Deus é bom. Merecedor de todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém? Vamos continuar adorando. Ousado amor. Glória a Deus.
ao Senhor nessa manhã? Você pode agradecer a Ele por esse amor tão grande que te resgatou, que tirou das trevas para a luz, que perdoou os seus pecados? Comece a orar, fale com Ele. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa manhã, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui, Deus, te adorando e te exaltando. Nós te agradecemos pelo dom da vida, o dom da vida eterna, Deus, que o Senhor derramou naquela cruz para nos salvar, Pai. Nós te agradecemos porque em Ti nós temos comunhão, Deus. Em Ti nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Deus, ouve a tua igreja nessa manhã, Pai. Abençoa a vida de cada irmão, meu Deus, em Jesus. Aqueles que não estão, aqueles que estão em casa, que vão ouvir essa live, Deus. Deus, nos dá um ano na tua presença de vitória, de prosperidade, Senhor. Um ano extraordinário, Deus, na tua presença, Pai. Nós cremos em Ti, a nossa confiança não está nos homens, no governo, nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no céu, naquele que é o nosso general, que nunca perdeu uma batalha, naquele que é o Deus bom, naquele que teve o ousado amor de nos resgatar. Nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Você vai dizer, nós juntos? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me louvar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
Nós cremos nisso, Deus. Essa é a nossa fé. Que um dia o Cristo vai voltar. Ainda que não haja saída, ainda que não haja solução, nós chegamos aqui nessa manhã. Já somos vitoriosos, porque Deus nos livrou do Covid. Deus nos livrou de um ano onde está tendo guerra e nos protegeu. Deus tem nos protegido até aqui, tem nos guardado. Um dia Ele voltará. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, igreja. Aleluia. Vamos louvar esse Deus grande. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode colocar de pé? Vamos louvar assim? E agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. E
Glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor, que você sentar. Não deixa só um jeito de participar também, né? Amém, louvado seja Deus. Queridos, hoje é nosso dia de ceia do Senhor. Hoje nós vamos agradecer, relembrar e celebrar a obra de Cristo em nosso favor. Então, você que está em casa aí, separe seus elementos para logo depois nós tomarmos a ceia juntos. Eu tenho rápidos avisos aqui, meus amados irmãos. Um deles é que neste mês nós teremos o nosso primeiro batismo do ano. Amém? Então estou dizendo primeiro porque espero em nome de Cristo Jesus que tenhamos outros. Amém? Amém. Então vamos sonhar alto com Deus em nome de Cristo Jesus. Então você que já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa nos procurar e dizer assim: pastor, quero obedecer a Jesus, quero obedecer a ordenança encontrada na palavra de Deus de descer as águas do batismo. E aí nós vamos nos reunir com você e nós vamos batizá-lo em nome de Cristo Jesus. Ainda esta semana, antes do domingo, nós anunciaremos no grupo da igreja a data. Nós estamos para definir ou dia 22 ou dia 29, ok? Mas então é importante que você se prepare como igreja. Até bom para nós, né? Que muitas vezes vamos agendando, domingo que a gente vem, domingo que a gente não vem. Agenda os dois já, aí você vem 2 domingos seguidos, pelo menos aí no final do mês, para a gente estar junto como igreja, para celebrarmos em nome de Cristo Jesus pela vida destes nossos irmãos. Outro aviso importante é para os casais. Ok? Casais, nós retornaremos com os nossos encontros para casados, ok? Nós vamos retornar com os nossos encontros. Estamos orando, buscando a Deus direção e sabedoria, e estamos compreendendo que os nossos encontros para casados acontecerá uma vez por mês, presencialmente, e possivelmente com uma refeição também junto aí, tá bom? Então provavelmente a gente vai colocar mesas aqui em cima, vamos ter um tempo de louvor, de adoração, e depois com um pastor convidado de fora para ministrar uma palavra para o coração dos casais. Então é importante que você se organize aí. Nós estamos definindo ainda algumas coisas para poder fazer isso acontecer. Mas já peço em nome de Cristo Jesus que todos vocês orem por isso. E se você é casado, você é casada, está aí o convite. Não precisa esperar aí um recadinho por WhatsApp, não precisa esperar aí alguém chegar para você e te dar um abraço e falar: olha, em nome de Jesus, venha, vamos participar. Não, é para você que é casado. E não é para você que é jovem casado, é para você que é casado. Você que é experiente aí em nome de Cristo Jesus, né? Nem eu, por exemplo, já tenho mais de 40, você não precisa saber exatamente quantos, mas tenho mais de 40 anos de idade e sou casado, né, com a excelentíssima Diane. Falando isso, vamos ter o nosso momento de oração daqui a pouco. Orar pela Diane e pelo Daniel. Estão bem ruins de garganta. Você está vendo aqui que a minha já está arranhando também. A senhora também, tia Luísa? Então vamos orar por todo mundo aí. Essa virada de tempo pega alguns. Mas nós queremos ter aqui o máximo de casais, né, o maior número de casais possível, porque nós entendemos que Deus quer sim, neste ano, trabalhar mais uma vez com os casais, as famílias da nossa igreja. Então nós vamos abrir espaço, oportunidade, convidar nossos amigos, nossos familiares, que é outra coisa importante, tá bom, queridos? Não é só para os casais da igreja. Amém? Misericórdia, irmãos. Amém? Amém? Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus tem uma palavra, Deus tem direcionamento, Deus tem bênção para todos os casais, todas as famílias. E existem famílias próximas de nós, casais, amigos nossos, que precisam ser abençoados com a palavra de Deus. Obrigado, Kaique. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Como é o nome da sua namorada, Kaique? Thaís. Que vocês casem logo em nome de Jesus. Tenham muitos filhos para a glória de Deus, para nós consagrarmos eles aqui, que eles se convertam, sejam batizados. E tudo isso por causa de 2 copos d'água, hein, irmão?
Olha que bênção, irmãos. Quanta coisa boa Deus pode fazer se a gente se envolver na obra, não é? Então, meus irmãos, são esses os nossos rápidos avisos aqui. Não foi tão rápido assim, né? Mas vão acontecer muitas coisas aí. Então, agora nós vamos ter o nosso momento de oração. Então, quero abrir aqui o espaço para você compartilhar seu pedido, sua gratidão. Se Deus tem falado alguma coisa com você aí, você também tem a oportunidade de compartilhar com a igreja. Só quero reforçar aqui o pedido de oração pela saúde da Diane, do Daniel, na verdade toda a minha família. A tia Luísa também está com a garganta ruim, pedindo ali pela saúde dela. E lembrar aqui da gente continuar orando pelo conforto para as famílias, né? Eu não falei nada no começo, Michael, né? Porque eu morrendo de medo, né? O Léo, o Michael falando aqui da gratidão pela certeza da salvação do seu Léo, né? É isso mesmo, Michael. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor por isso. Então vamos orar pelo conforto. Falei, não vou falar nada, porque de repente o Michael começa a chorar aí, né? E tá tudo bem também, se tiver que chorar, né? Pode vir. Se quer oração, quer compartilhar algo, minha filha? Vem cá. Isso. Vem. Pronto. Perdeu, Tati. O que mais, irmãos? Quero abrir para vocês agora fazer os pedidos ou agradecimentos de vocês. Quem quer começar? Carla. Eu fiz alguns exames essa semana e algumas taxas que estavam baixas, graças a Deus, normalizaram. Aleluia. E a placenta que estava baixa também está no lugar certo. Amém. Eu posso sair agora se eu quiser. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Carla tá... Nossa, Carla, que notícia boa. Feliz essa notícia. Tudo bem, né? Tá bem, né, agora? A Carla estava ali atrás, né? A princesa aqui estava correndo e a Carla dando risada. Eu olhei para a Carla e falei assim: espera, Carla, daqui a pouco vai ser a Anne correndo. Quem mais, queridos? Pode falar, dona Margarida. Agradeço a Deus, porque no final do ano passado eu passei cirurgia. Marinete, né? Falei Margarida, desculpa. Fiquei doente e esse ano, graças a Deus, eu estou bem. Deus está sempre dando minha saúde, melhorando cada vez mais. Obrigado pelas orações dos irmãos. Amém, dona Marinete. Louvado seja Deus. Quem mais? Só levantar a mão aí que o Gabriel vai com o microfone. Se você tiver com vergonha de falar no microfone, não precisa, tá bom? Você quer descer lá? Papai, né? Vai lá. Não mexe no filho, vai lá pro papai. Aí. Mais alguém, irmãos? Faça seu pedido agora, Michael. Eu pedi pela saúde da Micaela, ela pegou Covid, já se recuperou, né? Mas a gente ora para a caminho lá, Sim. as crianças. Uhum. Pedi pela saúde dela, pela recuperação. Agradecer as orações de vocês. O conforto que Deus dá para a minha geração Amém. é muito forte. Ela está bem. Sim. Né? E tem sido confortável por Deus realmente. A gente vê que há muita gente orando e Deus confortando. Agradecer por isso. Amém. Vamos orar pela saúde e restauração completa da Micaela, pela família lá. Pode falar, meu colônia. Meu gênero. Então, queria agradecer. Há pouco a gente veio comentando no carro e a gente viveu algumas guerras aí no mês de novembro e Deus deu uma vitória grandiosa, assim, que é Deus mesmo. É guerra que a gente vive de nós com nós mesmos e só a gente sabe o que passa na nossa cabeça, dentro do nosso coração, e Deus deu uma vitória tremenda, assim, maravilhosa. E eu queria pedir pela saúde do meu sogro, o seu José, que ele acabou se acidentando e agora está melhorando já. E eu queria pedir pela saúde dele e queria agradecer a Deus por esse convidado, né? Que a gente possa vencer em Cristo Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Quem mais? Pode falar, seu João. A minha mãe fez uma semana de radioterapia e esperava, os médicos deu uma previsão de efeitos colaterais muito fortes. Graças a Deus ela não teve nenhum. Amém. E a expectativa deles é que para diminuir o mal, mas Deus pode fazer completo, né? Amém. Que ela fique curada. Também pela expectativa que a Ju está, segunda-feira ela vai fazer exames para
para ver se está tudo zerado e que Deus ajude que esteja zerado, que Ele esteja no controle. E a garganta da Luísa está tendo também, e vai passar daqui a pouco. Amém, em nome de Jesus. Amém. Vamos intensificar nossas orações aí, pela família do seu João, concentrar aí na mãe dele, por esse processo de cuidado, e da Juliana também, né? Vamos orar muito por isso. Quem mais? Pode falar, Cleide, calma aí, deixa eu. Ele pode falar, mas tem o microfone. Vai. Quero agradecer também por tudo que Deus tem feito para nós, né? Ele também tem nos dado força, né? No momento que a gente está passando. E quero também pedir para minha irmã. Ontem ela caiu no Carrefour e ela machucou bastante, muito. Aí ela foi para o hospital e ela falou que hoje o olho dela está bem fechado, né? E assim, bastante desconforto. Eles tiraram o raio-x, não é nada grave, não foi nada grave, mas uma região bem. Deixou bastante. Então, para o restabelecimento dela. Qual irmã? É a Cleonice. Cleonice. Ok, vamos orar. Mais alguém? Como é seu nome, querida? Desculpa. Não quero não. Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Me chamo Luceli, sou mãe do Gregory. Eu te chamar de mãe também, gente. Eu sou muito parecido. Então, eu sou técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Sim, trabalho como autônoma, né? E assim, Deus está me incomodando muito para eu contar. Pode ser pouco para ouvidos de alguém, mas eu tenho crido muito nisso. E assim, o pastor falando, Deus estava me incomodando aqui, eu falei, calma Deus, calma, eu vou falar. E assim, eu cuido de um paciente, um senhor, ele tem síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome que compromete o sistema neurológico. Então, ele é tetraplégico, mas é consciente. E no mês passado, ele entrou em coma em casa e foi para o hospital. Assim, desacreditado dos médicos, né? E eu tenho crido que Deus é na vida dele, né? Que Deus pode ser, pela vontade de Deus, que Deus permitiu que ele vivesse esses dias, domingo, para restaurar ele e fazer um homem novo. Não porque ele tem merecimento, mas pela misericórdia do Pai, né? E o Senhor Haroldo entrou ali no coma por uns 3 dias, chegou lá desacreditado, os médicos falaram que ia entrar com cuidados paliativos, né? Para dar uma boa morte. E Deus fez um milagre, porque os médicos falaram que ele acordou e não sabe como. Amém. Ele saiu da UTI para semi-UTI e ia entrar já para os cuidados paliativos. E dali da semi-UTI ele foi para o quarto, hoje ele está em casa. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. O senhor Haroldo? Haroldo, louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Deus é Deus poderoso, irmãos. Deus é infinito na sua soberania. Os médicos ainda ousaram dizer, eu não sei o que aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Difícil, mas existem alguns médicos que conseguem reconhecer. Mas a Deus seja a glória, em nome de Jesus. Amém. Mas, fala seu nome de novo, irmão. Meu nome é Francisca, sou a tia do Maicon. Francisca, tia do Maicon. A senhora tem medo de microfone? Se o Gabriel for até aí com o microfone para todo mundo te ouvir, vai ficar tranquilo? Ótimo. Eu louvo muito ao Senhor na igreja que eu congrego. Amém, amém. E assim, eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu não sabia que ia ter a Santa Ceia. Ia ter culto agora de manhã. Eu pensei que era só um ensaio deles. E daqui eu vou para Santo André. Porque minha filha mora lá. Eu estou morando no Pernambuco. Aí estou passeando aqui. Aí eu peço oração pelo meu filho que vai voltar agora na quarta-feira. Ele vai viajar de avião. Que Deus conceda uma ótima viagem, que leve em paz e que tudo seja feito à vontade de Deus. E assim, peço oração pelos enfermos, né? Que Deus venha curar cada um que necessita e que seja feita à vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual o nome do seu filho? Daniel. Daniel. Lindo nome. É o nome do meu primeiro filho também. Mais alguém, irmãos? Pode falar, Alice, querida. Microfone, né?
Quero agradecer por mais um dia de vida da minha tia. Amém. Minha tia Stephanie. Aniversário da tia Stephanie. Amém. Amém. Podemos? Sim. Gabriel, você pode levar esse microfone para a Dona Eunice? Dona Eunice, a senhora pode orar por nós? Por todos os pedidos, agradecimentos que foram colocados aqui? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós te louvamos neste instante que aqui estamos. Te agradecemos, Senhor, já pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Receba, Senhor, o louvor que foi apresentado aqui como o louvor dos nossos lábios, como sacrifício dirigido ao teu santo altar. Senhor Deus, neste momento, deixamos nas tuas mãos cada irmão que tem seu pedido, aqueles que estão se recuperando ou estão ainda com dor no coração pela separação de seus queridos. Conforta, Senhor, seus corações, dando, Senhor, forças para vencer as lutas, as dificuldades que eles enfrentam. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Muito obrigado, Senhor, pela melhora da Juliana, e nós confiamos no Senhor que os exames dará tudo positivo, dando normal, livrando ela completamente daquela doença, Senhor. Também ajuda a Dona Lindu, tu sabes que ela está bem debilitada, mas o Senhor pode fortalecê-la e curá-la também. Fortalece o João, a Luísa, ajuda, Senhor, que a Luísa possa sarar completamente também do seu garganta. Abençoa a Diane, abençoa o Daniel, abençoa, Senhor, cada pessoa que falou sobre enfermidade. Muito obrigado pela gestação da Carla. O Senhor esteja com ela, ajudando para que tudo possa correr bem e a neném possa nascer saudável, fortalecida também por ti. Senhor, nós te louvamos por este dia. Te louvamos pelas pessoas que aqui estão, pelos visitantes, por aquele Senhor que a irmã pediu, que está no hospital, que logo ele possa ganhar alta. Também pedimos em favor do filho da Dona Francisca na sua viagem. Protege-o, guarda-o, livra-o, Senhor, de todo perigo, de todo mal, que ele possa chegar no seu, onde ele vai, guardado e amparado pelo Senhor. Nosso Deus, nós dependemos inteiramente do Senhor. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. E contigo sabendo que somos mais que vencedores. Nós te louvamos com muita gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Podemos nos sentar? As crianças podem vir até aqui. Clélia, as crianças descem hoje? Sim ou não, Clélia? Me diz rápido. Nós temos 1, 2, 3, 4. Descem? Podem vir aqui as crianças. Vamos orar pelas crianças. Foi o meu. Isso. Obrigado. Quer vir aqui, Tati? Traz ela no colo. Querido Deus, fale conosco por meio da sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Abençoe o tempo também das crianças, que seja um tempo de cuidado, de aprendizagem, do trabalhar do seu Santo Espírito no coração dos seus pequeninos, Deus. Nós não queremos, em hipótese alguma, impedir que elas cheguem até Cristo Jesus e nem ser pedra de tropeço para os pequenos na fé. Então pedimos ao Senhor que o Santo Espírito trabalhe e fale com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. As crianças que não vão descer, vão ficar aqui em cima, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, capítulo número 55. Nós vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos lê-lo em 3 partes, ok? Então, eu espero em nome de Cristo Jesus que
o tempo que vamos compartilhar da palavra de Deus aqui seja um tempo onde nós possamos ser, sim, desafiados por Deus para participar daquilo que Ele tem nos convidado desde a fundação dos tempos, para uma vida de intimidade com o Senhor, ouvindo a sua voz e sendo obedientes ao chamado que Ele tem nos dado. E isso, meus queridos, não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, isso é muito importante. Eu estava pensando comigo durante a semana como que nós abordaríamos esse tema, sabendo que nós teríamos aqui o nosso momento de ceia do Senhor. E eu entendo que seja um momento oportuno, porque também tivemos aí as nossas ceias, né? Ceia de Natal, ceia de Ano Novo. Quem aqui preparou um prato assim, com muito carinho, muito cuidado? Levanta a mão para eu ver. Eu vou levantar porque eu preparei também, olha. As duas mãos, a comida da ceia foi boa lá. Você, Nivaldo, o que você preparou? Ele pode baixar, irmãos. Agora foi roubado aqui, irmão. O que você preparou, Nivaldo? Dia assim? Peru de Natal. Legal. A gente precisa marcar um Natal junto, quero isso. Eu lá em casa adoro cozinhar. Quem mais? Levanta a mão de novo aí para eu ver aqui, que eu fiquei chocado. O que você preparou, irmã? Fala aí que você está toda alegre e feliz. Olha, para casa do meu irmão, eu preparei 2 sobremesas. 2 sobremesas. Você tem que dar nome para elas, irmão, porque nós aqui é assim, né? A gente vê onde a gente vai passar o próximo Natal, entendeu? Surpresa de uva. Surpresa de uva. E o gelado de abacaxi. É bom? Irmão. Irmão. Eu estou vendo os doces aí, viu, irmão? Cuidado, viu, irmão? Cuidado. Quem mais? Carla, o que você fez, Carla? Foi tão assim... A Carla também não deu nenhum convite esse ano, né? Não, nada, né? Só... Não, mas tá certo. Você está se cuidando, tá? Não, eu fiz praticamente tudo da ceia, mas o que deu mais trabalho, o que leva mais tempo, é o tal do pernil. O pernil. 48 horas lá marinando, o dia inteiro. Por isso que eu não faço pernil. Eu faço porque eu amo carne de porco, mas dá um trabalho. Dá um trabalhão, né? Mas trabalhão. É complicado. Quem mais? Quem acha que foi a Maiara, levantou a mão. O que você fez, Maiara? Maionese e farofa. Adoro. 2 coisas que eu adoro. Gente, Deus do céu. Irmãos, quando eu estava me preparando para esse momento, eu fiquei pensando como seria, qual a maneira da gente olhar para a mesa, para a ceia do Senhor, de uma maneira que a gente tenha um pouco mais de cuidado, de intimidade, de zelo e também de gratidão. Porque assim, eu tenho certeza absoluta, lá em casa eu tenho um prato que eu adoro fazer no final de ano, que é contrafilé recheado. Eu faço e a gente faz assado. Com todos convidados, tá bom, queridos? Todos convidados. Depois a gente racha a conta e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É assim que tem que ser. Mas olha só, esse preparo nosso, esse nosso zelo, né, que a Carla está falando, 48 horas, né, marinando a carne, preparando a carne. Ou a sobremesa que a gente vai fazer, a gente lava cuidadosamente cada uma das frutas, né, corta. Se você for que nem eu, né, em casa, quando eu vou preparar um prato, cada parte daquele prato vai ter o seu pote separado. Vou preparar cada ingrediente separado, nas medidas, e depois a maneira de colocar, o jeito de colocar, de temperar, o tempo, é tudo meticulosamente realizado. Mas tudo com muito amor, com muito carinho. Por quê? Porque a gente quer que a mesa fique bonita, que o prato fique bom, que quando as pessoas chegarem até ali, ou só de sentir o cheiro, né? Eu adoro isso. A pessoa entra em casa, abre a porta e fala: o cheiro tá bom, hein? Se tiver bom como tá o cheiro, vai ser uma maravilha. Porque nós preparamos com carinho, com amor. E tudo que nós queremos é que as pessoas, os nossos convidados, se acheguem, participem daquela mesa com alegria de coração e celebrem. Fiquem satisfeitos, felizes, porque estão ali contentes com aquilo que foi oferecido. Quando Cristo Jesus estava reunido com os seus discípulos, tomando a ceia, celebrando a Páscoa, ele pega 2 elementos daquela ceia e ele diz que ele está partindo o seu corpo e derramando o seu sangue. E ele oferece isso aos discípulos. Portanto, a gente precisa entender, precisa saber que a mesa que Cristo preparou, que Deus preparou por meio de Jesus Cristo para nos oferecer, é muito mais valiosa, muito mais importante do que toda aquela ceia que a gente preparou para o fim de ano.
muito mais importante. Se 2 dias é muito tempo para preparar uma carne de porco, Deus preparou a mesa desde a eternidade. Antes que Deus dissesse haja luz, Deus já estava preparando o sacrifício do seu Filho para perdão dos nossos pecados. Portanto, se achegar à ceia, se achegar a esta mesa, é algo importantíssimo, muito valioso. Só que a gente precisa entender que chegar até esta mesa não é mérito nosso, é um favor de Jesus, é graça de Deus. Ele preparou a mesa, preparou o caminho, puxou a cadeira, foi até a nossa casa, pegou a gente pela mão, trouxe a gente, colocou-nos sentado à mesa, arrumou direitinho, colocou o guardanapo no nosso colo, os talheres na nossa mão e disse: é por você, por mim e por você, pecadores. E nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos nos lembrar disso. E hoje, olhando o texto de Isaías, capítulo número 55, nós vamos voltar para a ceia o tempo todo, voltar para a mesa o tempo todo, mas também lembrar dos sonhos que Deus tem dado a nós e que nós precisamos colocá-los em prática, dar vida a estes sonhos. Então, nós vamos começar lendo Isaías, capítulo 55, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Então você que está com Bíblia, seja de papel, seja de aplicativo, abra em Isaías. Você que não está e tem boa visão, não se preocupe, o Kaique vai nos ajudar. Amém? Amém? Amém. Diz assim o texto: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam que eu fiz uma testemunha aos povos. Eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. O título para o nosso texto, ou para a nossa mensagem de hoje é Sonhando Alto com Deus. Sonhando Alto com Deus. Queridos, 2023 começou e nós estamos sonhando aí com grandes passos, grandes oportunidades, grandes possibilidades para que este ano novo seja um ano de realizações. E é assim mesmo que a gente precisa pensar e agir, meus irmãos. Não dá para ser diferente. Pelo menos não deveríamos pensar de maneira diferente. Porque se a gente sabe e entendemos que pertencemos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, então a gente tem todo o direito de sonhar alto, de planejar grandes coisas, de esperar de Deus coisas magníficas, maravilhosas. É assim que precisa ser no meio do povo de Deus. Então, é correto pensar alto, pensar grande, pensar em avançar. Só que hoje é dia de ceia. Como é que a gente pode pensar em algo maravilhoso, algo grandioso, quando a gente olha para a ceia e a ceia mostra o sacrifício de Cristo Jesus, uma vida que foi entregue, uma vida que foi retirada para perdão de pecados? Queridos, a gente tem que pensar em vitória, a gente tem que pensar em sonhar alto, mas a gente não pode pensar em sermos triunfalistas. Nós não estamos aqui pregando ou defendendo uma teologia da prosperidade, onde tudo que acontece na nossa vida é só bênção, bênção, bênção e bênção. Nós precisamos lembrar que pertencemos a Deus, devemos sonhar alto, pensar coisas grandiosas, maravilhosas, mas nós precisamos nos lembrar também do sacrifício de Cristo Jesus. O servo sofredor, aquele que deu a vida em nosso favor. Ou seja, nós também passaremos por tempos de dificuldade, tempo de provação, tempo de desafios e muitas vezes perdas. Muitas vezes passaremos por grandes angústias. Muitas vezes teremos que caminhar pelo vale da sombra e da morte, mas nós não temeremos, porque sabemos que Deus está conosco. Por isso, quando nós falamos em sonhar alto, não estamos falando de um evangelho ou de uma teologia triunfalista. Estamos falando de vitória, mas vitória que vem depois da batalha, que vem depois da luta.
não queremos ganhar de WO, entendeu? A gente se prepara para a batalha, a gente se prepara para o jogo, mas a gente não quer entrar em campo e não ter nenhum adversário. A gente não quer dar 2 toques na bola, fazer um gol e o juiz encerrar o jogo porque não tem nenhum problema, não tem nenhum adversário. Isso não é vitória, meus irmãos. Isso é um evangelho que, né, a gente está acostumando a falar aí, um evangelho Nutella, né? As pessoas querem viver com Deus, mas não querem enfrentar grandes desafios. A ceia do Senhor nos prova que o próprio Cristo passou pelo maior desafio de todos. O apóstolo Paulo diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, foi fiel até a morte de cruz. Porque você e eu achamos que conosco será diferente? Não, não será diferente. Então a gente pensa no evangelho, a gente pensa nas vitórias de Deus, mas nós sabemos que o triunfo, que a vitória final e total, completa, ela é na glória. O seu Léo está lá, vitorioso. O Léo só falta uma coisa para o seu Léo, só falta uma coisa para aqueles que morreram no Senhor: o dia da ressurreição do corpo. Aí, cereja do bolo, é ou não é? Mas até lá, celebrando. Mas precisamos entender então o que é sonhar alto, pastor. O que é sonhar alto? Sonhar alto é, primeiro, saber que a mesa é para todos. Sonhar alto é saber que a mesa é para todos. Está aqui? Obrigado, Kaique. Obrigado. Você pensa comigo. O que isso quer dizer? Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, o Isaías está dizendo que por meio de Cristo Jesus, daquele que viria, né, o prometido a Davi, a linhagem de Davi, quando ele viesse, ele chamaria todas as pessoas, todos os povos, tribos, raças, todas as nações. Ou seja, o plano de Deus sempre foi e sempre será que todas as pessoas tenham a oportunidade de se achegar até esta mesa. Então não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é colorido. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa a nação, o lugar onde você nasceu. Não importa o tamanho dos problemas que você enfrentou na sua vida até aqui. Você precisa saber, a mesa é para todos. Esta mesa está posta. E aqui a gente precisa voltar para a nossa ceia de Natal. A gente precisa voltar para a nossa ceia de Ano Novo. Eu não sei como é que foi com você, tá bom? Então você não precisa abrir detalhes. Agora eu não vou abrir para você falar, ok? Mas já participei de diversas ceias, diversos momentos, onde a gente prepara uma mesa linda, maravilhosa, as coisas fantásticas, tudo bem, tudo bem. Aí chega um parente nosso, trazendo um amigo dele, uma amiga dela. Já aconteceu isso com você, irmão? Não precisa responder, irmão, tá? Eu já sei o que aconteceu com a maioria de vocês aqui. E aí a gente meio que dá até aquela murchada, né? Meu Deus do céu, aí você dá aquele né? Não quer nem falar o oi para a pessoa. Aí você vira as costas e fala assim. Aí quando chega na cozinha, ou chega, né, no local retirado, aí você vem para você não chamar sua irmã. Olha lá que ela, você viu que ela trouxe? Eu só não sabia que fulano ia vir. Mas é sempre assim, todo ano. Eu estou falando com voz de mulher porque as mulheres são sinceras, os homens não. Os homens não, tudo bem, não tem problema, meu amor, está tudo certo. Mas por dentro tá, né? Ah, Jesus Cristo. Trouxe fulano, agora eu vou ouvir o ano todo, o ano novo todinho, vou ficar ouvindo dessa ceia. Por quê? Porque aquela mesa que nós preparamos, aquela ceia, aquele ambiente, aquela arrumação toda foi preparado para algumas pessoas que você tem espaço no seu coração, você tem amor no coração por aquelas pessoas, que você quer sim se reunir com elas. Só que a ceia, a mesa que Deus apresenta, é uma mesa que é apresentada para todos. Então olha só, meu irmão, minha irmã, quando você tiver, a gente cantou aqui, né? Aqui não é a nossa casa, um dia ele vai voltar, a igreja arrebatada assim, ó. E Cristo vai servir a mesa para toda a sua igreja. E paz, mas eu tenho certeza, mas é uma convicção só minha, tá bom? Então você pode discordar, não tem problema nenhum com isso, porque a gente não sabe como vai ser algumas coisas, então a gente tem oportunidade de pensar livre, ok? Então eu tenho certeza que naquele dia quem vai estar sentado do meu lado é alguém que eu não gosto. Jesus vai colocar do meu lado lá, para tomar ceia comigo, naquele glorioso dia, alguém que vai assim, não, mas, Jesus, me ajuda aí, Jesus. Aí Jesus vai dizer, ajudo sim, filho, eu ajudei a vida toda, vou ajudar hoje de novo. Ora com ele aí, troca os elementos, abençoa em nome de Cristo Jesus. Porque a mesa do Senhor é para todos que Ele chama.
Não são as pessoas que nós chamamos, que nós amamos, que nós gostamos. A ceia do Senhor é para todos. Consegue entender? Então não adianta a gente ter preconceito, rejeição, barreira, cultivar inimizade no coração. No glorioso dia nós teremos que lidar com algo que a gente precisa aprender a lidar aqui e agora. Que a mesa não é nossa, a mesa é de Deus, é de Cristo. E a mesa de Cristo é para todos. Não existem barreiras, meus irmãos. Então, o profeta Isaías começa a fazer um monte de desafios, ou apresentar um monte de sinais que nos desafiam a ter uma vida verdadeira, genuína com Deus. Ele diz assim: olha só, todos os que estiverem com sede, venham às águas. E Jesus se apresenta no Novo Testamento como água viva. Ele diz para a mulher samaritana lá no Evangelho de João, capítulo 4, fala assim: se você soubesse quem é que está falando com você, mulher de Deus, você pediria água e Ele te daria água que se tornaria em ti uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Consegue entender que Jesus é essa água para matar a nossa sede? E o profeta Isaías já está falando isso daqui. E olha só, vocês que não têm dinheiro, comprem. Como é que alguém que não tem dinheiro compra? Me explica. Como é que alguém que não tem dinheiro compra? Do bom e do melhor, para comer e beber à vontade, para se fartar. Como é que a gente faz isso? Como é que já imaginou você chegando no mercado, preparando para ser final de ano, vai no atacadão, pega 3 carrinhos, faz aquela compra maravilhosa. Chega no caixa, a mulher do caixa fala assim: vai, pode passar. Deus abençoe, boas festas, está tudo certo. Acontece isso? Não acontece, meus irmãos. Mas o profeta Isaías está mostrando para a gente que a mesa do Senhor, o direito de participar dessa ceia, é um privilégio, é uma graça, é um presente de Deus para nós. Não tem como a gente pagar, é impagável, não dá para pagar. O acesso à mesa do Senhor não pode ser comprado, é um presente de Deus. Então não adianta você olhar para você e dizer assim: eu não mereço participar da ceia, porque eu sou uma pessoa muito pecadora. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas a mesa está posta. Não adianta querer pagar, não dá. Alimentem-se daquilo que traz alegria e satisfação para a sua alma. Por que você fica aí gastando seu dinheiro com aquilo que não alimenta, não sustenta, não dá verdadeira alegria? Meus irmãos amados, nós temos dia após dia, ano após ano, gastado, dado nossa vida em troca de coisas que são superficiais e passageiras, quando Deus nos convida para uma mesa que providencia alegria eterna, perpétua. Esse ano de 2023 a gente precisa sonhar alto. A gente precisa sonhar alto, meu irmão, minha irmã. Então a gente precisa lembrar que essa mesa é para todos. Então você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor e lembrar: esta mesa, Cristo Jesus, o favor de Deus, é para essas pessoas também. Eu preciso anunciar Jesus, eu preciso apresentar Jesus. Essas pessoas precisam vir para a mesa. Quem são as pessoas que eu não gosto? São elas, por elas que eu vou orar, e por elas que eu vou tomar juízo, vergonha na cara, e vou falar do amor de Deus. Quem são as pessoas que eu nem conheço, mas Deus está apresentando a oportunidade de eu trazê-las para a mesa? Vou fazer isso, vou convidar, vou chamar, vou visitar, vou orar, vou interceder, vou fazer a minha parte. Por quê? Porque a mesa está posta. A mesa é para todos. Tem gente que gasta a vida toda atrás de coisas que são passageiras. Isso não pode acontecer mais. Vamos sonhar alto e vamos fazer grandes coisas em nome de Cristo Jesus. Amém? Tem gente que tem vergonha de vir para a igreja. Estava conversando com um dos nossos irmãos aqui nessa semana, e o que eu ouvi do irmão foi: mas pastor, como é que eu vou fazer para ir? Já tem um tempo que eu não vou, eu estou morrendo de vergonha. Aí eu falei assim: irmão, se Jesus, sendo Deus, se fez homem, se fez um de nós, foi fiel a Deus, foi fiel até a morte, morreu numa cruz por amor a mim e a você, eu não sei o que mais Deus tem que fazer para você superar essa vergonha e simplesmente ser abraçado pela igreja que te ama, porque a igreja que te ama representa o Deus que te salvou. Então aqui ficam 2 recados para a nossa igreja, ok? O primeiro recado é: cada pessoa que chegar
pela porta da nossa igreja será recebida com um abraço e com seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Sem cobrança, sem reclamação, sem ficar pesando na de ninguém. Se você quer pesar, reclamar com alguém, pesa, reclama com o Tiago, com o Gabriel, reclama com o pessoal do louvor, com o Nivaldo, né, que fez lá uma ceia e não convidou ninguém. Reclama com essas pessoas. Não reclama com o visitante, nem com a Esther, com o Nivaldo. Não reclama com o visitante, seja ele um visitante novo, seja ele um visitante velho. Alguém que é da igreja, mas estava aí passeando, turistando, seja lá o que for. Amém? 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 Amém. Outro recado importante é: nós vamos atrás das pessoas, sejam as pessoas que são da nossa igreja e estão lá fora, ou sejam pessoas que nós precisamos alcançar. Pessoas que Deus já falou com a gente. Eu nunca vou me esquecer de um dia de uma conversa com o Leonardo, antes do meu batismo. O Leonardo, vocês sabem, Francisco Leonardo, o nome dele é Francisco, gente, é importante vocês saberem disso. A gente fica chamando de Léo, mas o nome dele é Francisco Leonardo, nome composto. Aí estava conversando com o Leonardo um dia um pouco antes do meu batismo, no dia do meu batismo, e o Léo me abraçou e chorou. O Leonardo chora, gente. Parece que não, mas ele chora. E ele até falou assim: Dinho, eu quero te pedir perdão. Eu falei: perdão por quê, Léo? Ele falou assim: perdão porque esse tempo todo, eu conheço o Leonardo desde a 4ª série. Estudando no Zumira, minha vida toda. Depois o Leonardo saiu para fazer o 2º grau numa escola técnica. Eu continuei no fiel ao Zumira. Mas o Léo Católico falou assim para mim: eu conheço você desde a 4ª série e eu nunca tinha falado de Jesus para você. Aí eu olhei para o Léo e falei assim: tá perdoado, Léo, fica tranquilo, toma vergonha e não faça mais isso. Amigo, você fala assim com as pessoas, né? Então a gente precisa aprender a fazer isso, irmãos, porque vem ano, vai ano, as pessoas estão ao nosso redor precisando de Jesus e nós temos uma mesa, uma ceia para oferecer para essas pessoas. E essa ceia não é nossa, a ceia é de Deus, oferecida para todos, e nós precisamos cumprir o ID de Cristo Jesus e oferecer Jesus a todos. Amém? Amém. Segundo aí, versículos 6 e 7, palavra do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7 dizem assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Sonhar alto com Deus também é, segundo, saber que a mesa é para arrependidos. A mesa do Senhor é para os que se arrependeram, é para pessoas arrependidas, não é para pessoas cheias de remorso, não é para pessoas que acham que estavam erradas, não é para pessoas que falam sim para Deus hoje, na hora do culto, mas durante toda a semana só sabe dizer não para o Senhor. É por isso que o profeta Isaías diz assim: busquem enquanto se pode achá-lo. Quer dizer que vai ter um momento que não vai ter tempo mais. Quer dizer que vai chegar um momento que não vai adiantar procurar, que não vai adiantar buscar. Busquem enquanto se pode achá-lo. Então o arrependimento, o perdão, a contrição que precisamos sentir no nosso coração pelos nossos pecados tem data de validade, tem prazo. Uma hora vai cessar o nosso tempo, e se nós não tivermos nos arrependido dos nossos pecados e ido até Cristo Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, arrependido pelos nossos pecados, não tem jeito. Ou seja, a mesa que está posta é para todos, mas também é só para aqueles que se arrependeram. Por isso que eu digo, não adianta nós nos prepararmos ou preparar uma mesa, uma ceia linda, maravilhosa no final do ano e trazer e receber pessoas na nossa casa, mas a gente até pode torcer o bico. Agora, se essa pessoa, não tenha dúvida disso, irmão, lá em casa é assim, se essa pessoa não se comportar adequadamente, se essa pessoa for agressiva, ofensiva, desrespeitosa na minha casa, da minha mesa não participa. É da porta para fora. Recebo com muito amor, com muita alegria no coração, mas aqui eu faço valer o ditado popular: porta da rua é serventia da casa. Se não se comportar bem, se não for adequado, se não estiver de acordo com o que eu e minha família achamos que é correto, não participa.
A mesa do Senhor é do mesmo jeito. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor não é para pessoas perfeitas, mas é para pessoas que se arrependeram, pessoas que olharam para si e encontraram em si pecados, porque todos nós somos pecadores. O apóstolo João vai nos dizer na sua primeira carta que se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, sua palavra não está em nós. Então não dá para dizer que não somos pecadores. Nós somos pecadores, precisamos o quê? Nos arrepender. E todo aquele que se arrepende tem que seguir o caminho que o profeta Isaías também nos aponta aqui. Abandona seus maus caminhos, abandona seus maus pensamentos. Por quê, queridos? Porque a gente pensa como anda e anda como pensa. E Deus sonda nosso coração. Eu vejo muitas vezes pessoas cantando falando assim, né? A gente chega para repreender, exortar, conversar com uma pessoa e diz para a pessoa assim: ó irmão, toma cuidado com isso aí não está muito certo não, hein? Jesus está vendo. Aí sabe o que a pessoa faz? Para se justificar, porque não se arrepende, a pessoa pega e diz assim: não me julgue, Deus conhece o meu coração. Aí eu olho e falo assim: rapaz, então piorou a coisa, hein? Você sabe que Deus conhece o teu coração e você está vivendo desse jeito, fazendo o que está fazendo, pensando o que está pensando, andando onde está andando, e você sabe que Deus conhece até o teu coração, então a situação piorou para você. Porque realmente, não sou eu que vou te julgar, não. É Deus. E a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Cancelados. E a palavra de Deus também diz em Atos 2,21 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Consegue compreender, irmãos? Então é só se arrepender. É só se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoe dos meus pecados. Que se nós, que confessamos a Cristo Jesus, que amamos o Senhor, que sabemos que Ele é um Deus todo-poderoso, que nos ama, foi até a cruz em nosso favor, confessamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós erramos, imagine as pessoas aí que não estão nem aí para Deus. Só que a gente precisa saber que se essa pessoa se arrepender, ela é salva. Se ela invocar o nome de Deus, será salva, será perdoada, e a mesa é para ela, a ceia é para ela, a comunhão é entre nós, porque Cristo promove paz entre nós e Deus, perdoando os nossos pecados. Mas para isso precisamos nos arrepender. Eu me lembro de um folheto antigo, eu cacei na internet, mas não encontrei, então tentei fazer meio que de cabeça aqui, um folhetinho antigo que a gente entregava quando a gente ia evangelizar. Um folhetinho que falava sobre o tempo. E tinha algumas coisas nesse folheto sobre tempo, né? Desculpas das pessoas para não aceitar Jesus, para não ter vida com Deus. E aí as pessoas diziam: eu sou muito novo, tenho muito tempo para viver e curtir a vida ainda, antes de entregar a vida para Jesus. Depois as pessoas diziam assim: ainda sou muito jovem, tenho planos para realizar antes de entregar minha vida para Deus. Quero curtir minha juventude e alcançar meus objetivos. Depois era: sou uma pessoa muito ocupada, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do meu trabalho, preciso construir meu pé de meia antes de me entregar para o Senhor. E depois a pessoa chegava no estado que ela dizia: eu sou muito velha e agora já não tenho mais serventia para Deus. O que eu vou fazer para Deus agora na minha velhice? Tinha alguns passos das pessoas que as pessoas sempre usavam como desculpa para não entregar a vida para Deus, para não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas existe uma que é pior que todas elas, e as pessoas estão cada vez mais convencidas disso, que é: eu sou muito pecador e tenho certeza que não tem jeito para a minha vida. A gente apresenta Jesus para as pessoas e as pessoas estão dizendo: eu acho que não dá, eu acho que não dá, eu acho que não dá. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo em casa também, salvação não tem nada a ver com o eu acho. Salvação é uma convicção que a gente precisa ter no nosso coração. E essa convicção, a convicção de salvação, ela tem que não só permear os nossos passos, mas ela precisa criar raízes em nosso coração. Se nós nos arrependermos e confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, somos salvos. É isso.
Não existe pecadão, não existe uma junção de pecados, uma união de pecados que seja capaz de dizer para Jesus que nós não somos merecedores ou que nós não temos o direito do acesso à mesa. Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que essa aliança do sangue de Cristo, ela é eterna, ela é perpétua. A única coisa que a gente precisa fazer é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Terceira parte aí pra gente, versículos de 8 a 13, dizem assim os versículos: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente ao semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas e romperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome, ou para a glória do Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Sonhar alto com Deus é saber, terceiro sinal aí para nós, saber que a mesa é para sonhos reais. Saber que a mesa é para sonhos reais. Quando Cristo estava na cruz, ele disse: está pago, está consumado, está feito. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O plano, sonho de Deus para a salvação da humanidade sempre foi real diante de Deus. Mas para nós teve um dia, teve um momento na história em que isso se tornou realidade. Mas para Deus sempre foi um fato. Para Deus, a salvação nunca foi só uma possibilidade. Era um sonho, mas um sonho real, um sonho realizado, um sonho eterno de Deus para nós. E nós precisamos nos lembrar disso. Deus na eternidade já havia estabelecido que nos perdoaria de nossos pecados mediante a nossa confissão de perdão em Cristo Jesus. Consegue entender? É um sonho, mas para Deus já era real, já era uma realidade, já era um fato. Tudo estava posto, tudo estava realizado diante do Senhor. Nós só precisamos crer, confessar, aceitar. É uma realidade de Deus para nós. Deus na eternidade já havia estabelecido que nos perdoaria dos pecados mediante a fé em Cristo Jesus. Mas teve um momento único, individual. Isso é micro, isso é pessoal, em que Deus nos alcançou e nós fomos salvos. Realidade, era um sonho para nós, mas para Deus, e hoje já é um fato. Assim como a paternidade, eu sonhava com os meus filhos nos braços, no colo. Era um sonho que eu tinha. Hoje eu não consigo segurar por mais de um minuto, que tão grandes, são muito pesados. Realidade, um fato concreto. Existem coisas que nós sonhamos, planejamos no nosso coração, mas que existe um momento em que ele se torna um fato concreto, um sonho realizado, algo que foi concretizado pela ação poderosa de Deus. E nós temos sonhos assim. Aqui e agora, meus irmãos e meus amigos, é que a situação fica um pouco complicada para a gente, como filhos de Deus. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele termina o capítulo 55 falando de um momento maravilhoso, glorioso, um momento de muito esplendor. Mas antes ele faz uma denúncia para a gente. Ele, usado por Deus, diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele vai dizer que os pensamentos, que os caminhos de Deus são mais elevados. Os professores de português podem me corrigir depois aí, tá bom? Mas é só para a gente dar ênfase. No hebraico não existe a palavra, não existe superlativo no hebraico, né?
Então o hebraico, para dar ênfase, ele usa repetição. Então quando a gente lê na palavra de Deus, no Antigo Testamento, falando assim, que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se nós fôssemos falar em português, nós diríamos que o Senhor dos exércitos, ele é santíssimo. Mas no hebraico não existe. Então santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É para dar ênfase. Então eu vou quebrar algumas regras aqui, tá bom? Para dar ênfase aqui, mas para a gente poder entender. Os sonhos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais elevados. São mais do que mais elevados, são elevadíssimos. Isso quer dizer que existe uma enorme distância daquilo que a gente pensa, daquilo para que Deus pensa, daquilo que nós sonhamos para aquilo que Deus tem sonhado, dos caminhos que Deus quer nos conduzir para os caminhos que nós queremos caminhar. É uma denúncia. Os versículos 8 e 9, o profeta Isaías, usado por Deus, aponta um problema. Deus pensa muito mais alto que nós, muito além de nós. Nós pensamos baixo. Os nossos caminhos são rasos e lentos, e os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados. Olha só que dificuldade de lidar com isso. Se a gente lê o texto, né, de maneira poética, bonitinha, a gente passa batido pela denúncia. Mas o profeta Isaías, falando por Deus, Deus usando a boca do profeta Isaías, ele diz: os nossos pensamentos estão muito distantes daquilo que Deus tem pensado para nós. Mas ele não faz só isso. Se os versículos 8 e 9 apontam o problema, os versículos 10 e 11 apontam a solução para o problema. A palavra de Deus sempre cumpre e sempre cumprirá seu propósito, sua função, seu objetivo. Ela jamais deixará de realizar aquilo que Deus quer que ela realize. A palavra de Deus vem, a palavra de Deus chega, a palavra de Deus grita, a palavra de Deus é anunciada, proclamada de todas as formas, em todos os lugares, das maneiras que nós nem conseguimos imaginar, que Deus tem plano, sonhos para a humanidade, e os sonhos dele são altíssimos. Os caminhos que ele tem para nós, para o seu povo, para os seus filhos, são caminhos excelentes. Então, meus irmãos, da mesma forma, né, que a água ou a chuva, né, a chuva e a neve descem e elas regam a terra, fazem com que a terra possa cuidar das sementes, essa semente gerar vida, gerar frutos, alimentar as pessoas, conduzir a sociedade. Deus tem se achegado até nós por meio da sua palavra, porque Ele quer mudar os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Solução para o problema. Os versículos 12 e 13 apontam o resultado do problema resolvido. Qual é o resultado desse problema resolvido? Alegria e paz em nossas vidas. Alegria e paz. Não é ausência de problemas nem dificuldades, mas é enfrentar tudo isso tendo no coração alegria e paz. Ninguém pode roubar a paz que Deus dá. Nenhum problema financeiro pode roubar a alegria que nós encontramos quando encontramos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A criação de Deus reconhece a vitória da palavra de Deus em nossas vidas. Se o Evangelho de Lucas, capítulo número 15, vai dizer para nós que todo pecador que se arrepende promove uma festa nos céus, Isaías capítulo 55 vai dizer que toda a criação aplaude quando existe a transformação gerada no coração de uma pessoa, porque a palavra de Deus chegou. Festa nos céus, festa na terra. Transformação que só pode ser realizada pela chegada da palavra. E o Evangelho de João, capítulo número 1, vai dizer que Cristo é a palavra, o verbo encarnado de Deus. A gente tem que apresentar Cristo para as pessoas. E aí, os ranzinzas de plantão que me perdoem, tá bom? Os que gostam de se apoiar, que gostam de usar como muleta o seu perfil, a sua personalidade, dizendo assim: ah, mas eu sou assim mesmo e Jesus me ama do jeito que eu sou. O profeta Isaías diz assim: sua vida é transformada. Sua vida é transformada. Antes você feria as pessoas, mas agora não, você mudou. Você era uma rosa, você era um espinheiro, uma roseira brava, mas agora você é uma murta. Você é um lindo arbusto gigante, verde, maravilhoso. Ninguém que encosta em você é ferido mais.
Os pássaros vão procurar repouso, descanso na sua sombra. Consegue entender? Porque o que tem de crente ranzinza, não é, irmão? O que tem de crente que gosta, né? Comigo é assim mesmo. Deus me fez assim, glória a Deus pela diversidade. Deus fez você assim. Mas Deus não chamou você para ser igual a você mesmo. Deus chamou você para ser igual a Cristo. Deus chamou você para ser misericordioso, amoroso. Consegue compreender como é diferente? Não dá para a gente ficar usando de muleta, esse negócio de essa é assim. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Estou falando de irmão, mas você receba aí, tá bom, irmão? Em nome de Jesus. E tudo isso, essa transformação, essa mudança de caminho, de pensamento, ela reflete na glória de Deus. E eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo uma observação aqui, que eu entendo que é um chamado de Deus para a nossa igreja. Então você que está nos ouvindo, você que está aqui presente, se você não tem uma igreja, seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus aos irmãos menonitas do Campo Limpo. Se você já tem sua igreja, abençoa lá a sua igreja, seja fiel ao Senhor e sirva-o de maneira realmente fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas é o seguinte, irmãos, nós estamos falando de sonhar alto com Deus. Amém? 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 Então eu preciso que você visite seu coração agora, em nome de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente nós estamos nos acostumando a ser filhos de Deus medíocres. Medíocres. Cada vez mais existem igrejas que pregam um evangelho que é raso, superficial e que tem levado as pessoas a não ter uma vida de profundidade com Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, irmão, você e eu, a nossa igreja, os filhos de Deus, a mesa que está posta é para pessoas que sonham altos e tornam sonhos reais. Para sonhos serem reais, nós precisamos agir. Porque, olha só, no coração de Deus está feito, está tudo certo. Então sabe aquela promoção do seu trabalho? Sabe? Sim ou não? Sabe a realização de construção familiar? Sabe? De paz, de alegria, de festa, do filho que chega em casa e fala: bença pai, bença mãe. Sim ou não? Sabe? Sim ou não? Sim. Sabe aquele sonho de aprender um segundo, um terceiro idioma, de fazer um intercâmbio? Sim ou não? Sim. Sabe aquele sonho que você tem de ter um carro bom, de você conseguir fazer uma viagem, todas as férias você viajar para um estado do Brasil? Sim ou não? Sim. Sabe aquele sonho de aprender a amar as pessoas mesmo com os erros delas? Sim ou não? Sim. Sabe daquele sonho de você ser uma pessoa que vai falar assim: vou ser fiel ao Senhor em todos os momentos da minha vida, em todas as áreas? Sim ou não? Sim. Para Deus já é realidade. Para Deus já está feito. Só não acontece conosco, sabe por quê? Porque nós sonhamos baixo, e Deus está dizendo: os meus sonhos são mais elevados, os meus caminhos são mais elevados. E eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, não. Estou falando de prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica tem a ver com prosperidade financeira, mas tem a ver com alegria e paz. Porque tem um monte de traficante aí que é próspero. Tem um monte de sonegador de impostos aí que viaja, não é para cada estado do Brasil, não. É para escolher um país por ano para visitar. E a gente vê as fotos no Instagram e fala: isso sim que é vida. É nada. Encosta uma moto no carro e corta o cara no meio com tanto de tiro. Os filhos não podem passear num parque. Chega uma entrega no Mercado Livre, o cara vai abrir uma bomba. Ah, pelo menos ele curtiu a vida. Até 22 anos é vida, irmão. Não é vida, não. Viver até os 22. Eu quero viver até os 140. Com alegria e paz, sem dar trabalho para ninguém, entendeu? Os 140 eu quero levantar aqui e falar: Michael, irmão Michael, eu quero conhecer você com 100. Oh, amém, seu Valdomiro. Nós vamos juntos, seu Valdomiro. Irmãos,
O que eu estou querendo dizer aqui para mim e para você é que nós não podemos nos acostumar com aquilo que é raso, com aquilo que é superficial. Nós precisamos aprender que Deus tem sonhos altos, elevados para nós, e nós vamos alcançar esses sonhos em nome de Cristo Jesus, para a glória dele, e nós vamos testemunhar aqui que nós conseguimos alcançar, realizar, ser pessoas que nós não imaginávamos que era possível, mas porque nos colocamos nas mãos de Deus, porque nos consagramos, porque consagramos a nossa família, porque oramos, porque buscamos, porque fomos fiéis, vimos Deus realizar estes sonhos. Então, em nome de Cristo Jesus, lembrem-se: o cônjuge, os filhos, a profissão, a administração financeira, a vida ministerial, ministério de louvor, evangelização, missões no mundo, o alcance com os projetos sociais, a vida dos casais, os nossos adolescentes, todos eles serão impactados por nós, porque nós vamos aprender a sonhar alto com Deus. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Então é isso, irmão. Vamos fazer o seguinte: 2022 ficou para trás. Amém? 2023 todinho pela frente. Vamos sonhar alto em nome de Cristo Jesus. Vamos sonhar alto em nome de Cristo Jesus. Não vamos negociar princípios, mas nós vamos correr atrás dos sonhos, dos objetivos que Deus tem colocado no nosso coração. Mas lembrem-se, precisam resultar para a glória do Senhor. Isso vai ser um sinal para todo mundo. Os céus farão festas e a terra celebrará. Por quê? Porque os filhos de Deus estão caminhando em obediência e sonhando alto. Sonhando alto. Amém? Quero convidar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar mais uma música e nós vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor. Porque quando Deus sonhou alto e enviou Cristo Jesus, sabe o que Deus estava sonhando e vendo realizado? Esse dia aqui, 8 de janeiro de 2023, nós que aqui estamos vindo até a sua mesa, participando da mesa de Cristo Jesus, da mesa de Deus. Ceia do Senhor é para aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É para aquele que se arrependeu. É para aquele que mudou os seus caminhos. É para aquele que está entendendo que a mesa é para sonhos reais. Realização de sonhos. Eu vou orar agradecendo a Deus pelos elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus. E aí, enquanto nós estivermos cantando, você vai vir até aqui, vai pegar os elementos e vai voltar para o seu lugar. Se você precisa de ajuda, você avisa, alguém pega os elementos, ou a gente leva o elemento até você. Os elementos até você. E aí você aguarde para nós tomarmos a ceia do Senhor juntos. Como nos recomenda o apóstolo Paulo, que nós esperemos uns pelos outros. Mas você precisa ter consciência disso. O que Cristo fez foi por amor a cada um de nós. E nós celebramos e anunciamos ao mundo o que Cristo fez por nós, tomando a ceia, até o dia que Ele virá. E o dia que Ele vier, irmãos e irmãs, festa, celebração. É por isso que a gente precisa celebrar com alegria o que Cristo conquistou por nós. Então se coloque de pé, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo amor e pelo favor de Cristo Jesus. Obrigado por Tua palavra que chegou até nós e nos transformou. Obrigado pela palavra que o Senhor derramou em nossos corações hoje, nesta manhã. Louvado seja o Teu santo nome por isso, querido Deus. Pedimos ao Senhor que ela cumpra em nós o Seu propósito, Pai. Senhor, que o ano de 2023 seja um ano de sonharmos alto com o Senhor. Faz isso conosco, Deus, em nome de Cristo Jesus. Calce, Deus, nossos passos. Inspire nossos corações, Senhor. Glorifica o Teu nome através da Sua igreja, Deus.
como um só povo. Obrigado por isso, querido Deus. Nós agradecemos a Ti, Cristo Jesus, pela Sua obediência, pelo Teu favor, pela morte na cruz, pela vitória sobre a morte. Agradecemos por esses elementos, Deus, que simbolizam, representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus, a vida de Cristo oferecida em nosso favor. E nós pedimos, Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor traga mais e mais e mais pessoas para esta mesa. Usa a vida da nossa igreja, Senhor, para que mais e mais pessoas se acheguem a Ti, querido Deus. Que aqui elas encontrem, Deus, a palavra verdadeira, genuína do Senhor, capaz de penetrar no mais profundo do coração, Senhor, e promover em nós arrependimento pelos pecados. Faça isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, você vem até aqui à frente, pega os seus elementos, pega para o seu amigo, para o seu pai também, sua mãe, enfim, e aguarde para nós tomarmos a ceia juntos. favor de Cristo Jesus. Deus sonhou alto e nos alcançou. Nós somos gratos a Ele por isso. Louvado seja Deus em nome de Cristo Jesus.
Amém? A palavra do Senhor nos diz que, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Comamos. O texto segue dizendo que em seguida Jesus tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Bebamos. Bendito seja o teu santo nome, querido Deus. Louvamos, cheios de gratidão. Agradecemos pelo teu favor, agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E oramos, cantamos, sonhamos, esperamos o momento em que Cristo voltará e nas alturas encontrará a sua igreja. Maranata, Senhor Jesus. Mas até lá seguiremos anunciando o favor, o perdão, o amor e a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos, Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E agradecemos também, Deus, pela contribuição financeira que faremos agora, aqueles que vieram preparados. Que o Senhor receba, Deus, como uma prova de amor, de fidelidade ao Senhor, cada real aqui apresentado, que seja usado também para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar cantando. E você que veio preparado, faça a sua contribuição. Para a cruz no seu sofrer participar, da sua obra na cruz do Shine.
Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Erga suas mãos. Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Vamos sonhar alto com Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Não vai embora sem dar 2, 3 abraços aí, tá bom?